Meus caríssimos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É propósito de meu coração estar convosco neste momento para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos hoje para a lição 7, com o seguinte tema: Paulo, o plantador de igrejas. Texto áureo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Verdade prática: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Leitura bíblica em classe: 1 Coríntios 3, de 6 a 9, Atos 13, de 1 ao 3, Atos 16, de 1 ao 5, verso 9 e verso 10. O assunto da lição de hoje tem o seu início a partir da declaração de Paulo, quando disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo compara o trabalho missionário ao trabalho de um lavrador. Desde o dia em que a semente é lançada ao solo, até o dia em que ocorrerá a colheita, várias jornadas de trabalho são necessárias. Nesta metáfora estão envolvidas as figuras da semente, do solo, da chuva e do sol. Além do trabalho visível do lavrador, temos também que considerar o trabalho invisível da própria natureza que age ocultamente, fazendo a semente germinar. O plantio é importante, o ato de regar ou cultivar é igualmente importante, mas o que realmente importa é o crescimento e a colheita, e somente Deus é responsável por esse aspecto da lavoura espiritual. Não é errado alguém honrar ao semeador ou ao agricultor, mas é errôneo transformar qualquer deles em objeto de veneração, que só pertence a Jesus Cristo. Paulo e Apolo, como é evidente, eram cooperadores numa mesma obra. Paulo sempre se referiu a Apolo com o máximo respeito, jamais tendo-o atacado por motivo de qualquer erro da parte dele. Esses líderes cristãos estavam perfeitamente satisfeitos em serem apenas instrumentos nas mãos de Deus, ainda que seus seguidores os tivessem transformado em ídolos para dividirem a igreja. Pode-se contrastar a atitude de Paulo e de Apolo com a atitude de certos líderes modernos, os quais na realidade com frequência se mostram exageradamente soberbos, não fazendo qualquer objeção em serem transformados em objetos de veneração. O presente versículo nos mostra que foi o apóstolo Paulo quem deu início à igreja de Corinto. Posteriormente, Apolo passou por lá, regando o que Paulo plantou, ou seja, fortalecendo a fé dos que haviam se convertido através do esforço evangelístico de Paulo. Paulo complementa dizendo aqui que o verdadeiro fruto espiritual jamais é produto meramente humano. Ainda que instrumentos humanos possam estar envolvidos na obra da salvação, somente o Senhor Jesus Cristo pode dar o real crescimento espiritual à sua igreja. Toda forma de vida procede de Deus. O homem pode tão somente criar certas condições e circunstâncias favoráveis, sob as quais a vida pode desenvolver. E até mesmo a capacidade de criar essas circunstâncias favoráveis, temos que admitir, vem da parte de Deus. Um agricultor pode lançar a semente no terreno preparado por outrem, ou por ele mesmo, mas nenhum agricultor pode criar a semente e nem a potencialidade vital que a semente traz em si mesma. Também não pode fazer a semente manifestar essa potencialidade vital na forma de fruição. Tais mistérios pertencem à mente e às operações divinas. E isso se torna ainda mais verdadeiro no caso da vida eterna, que nos é dada por meio de Jesus Cristo e através dele, porquanto essa vida eterna é de origem divina. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida,
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. A vida eterna consiste em uma modalidade de vida e não meramente de uma vida sem fim, conforme essas referências destacam. A participação da vida e da natureza divina é o ponto culminante da existência, o alvo mesmo de toda a existência humana, conforme lemos, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Os dois primeiros verbos, plantar e regar, no original grego estão no tempo aoristo, o que indica algum ato histórico bem definido. Mas o terceiro verbo, crescer, aqui traduzido por crescimento, está no imperfeito, o que melhor traduzido seria dando crescimento, o que indica a operação contínua de Deus produzindo vida, uma vez que as condições favoráveis foram criadas. Aquele que confere a vida é quem deve ser glorificado, porquanto somente Deus é verdadeiramente digno dessa glorificação, conforme declarou Paulo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, verso 36. Ponto de número 1. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador. Não há dúvida de que Paulo tenha sido o maior desbravador da fé cristã no mundo gentílico do primeiro século. De acordo com os cálculos feitos pela Universidade de Stanford, na Califórnia, Paulo viajou cerca de 16.548 quilômetros em seu trabalho de plantar igrejas em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia proconsular. Depois de 10 anos plantando igrejas, ele escreveu aos romanos no ano 57 da era cristã, dizendo que já não tinha campo de atividades naquelas regiões, conforme lemos, mas agora, não tendo já campo de atividades nestas regiões e desejando-a muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Romanos 15, 23 a 25. Alguém afirmou que quase todo teólogo não gosta de evangelização e quase todo evangelista não gosta de teologia. Porém, com Paulo foi diferente. Nele encontramos a combinação perfeita da teologia com a visão missionária. Merecidamente, Paulo passou para a história não somente como o maior teólogo do cristianismo, mas também como seu maior missionário. Uma gloriosa obrigação. Paulo se considerava um preso do Senhor, aos Efésios 3:1, ou seja, desde a sua conversão na estrada de Damasco, que ele havia deixado seus direitos e as suas preferências aos pés do Senhor. Seu único objetivo era honrar a Cristo como o Senhor de sua vida. Se Jesus o escolhera para ser apóstolo dos gentios, isso ele seria a qualquer preço. O velho Saulo fora levado à cruz para dar lugar ao novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo só tinha um Senhor. Paulo só tinha um alvo. Paulo só tinha uma missão. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, de 7 ao 9.
Paulo via a missão de pregar o Evangelho não como uma opção, mas como uma obrigação. Ele disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Plantação de igreja, uma parceria. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, verso 7. Paulo não estava desprezando o trabalho dos homens, como se a personalidade humana não tivesse qualquer valor. Não. Essa possibilidade é enfaticamente negada pelo estudo que Paulo apresenta em seguida, quando ele fala a respeito dos galardões, das recompensas, da edificação da vida cristã no Senhor e dos resultados que devem ser esperados. Porém, no serviço do Evangelho, no que concerne a dispensação da vida eterna a outros, um homem não representa nada e por isso mesmo não deve ser glorificado de nenhuma forma, como se for alguma coisa especial, porquanto somente Deus é a fonte originária e o despenseiro da vida, devendo ser Ele glorificado como tal. Com esse argumento, o apóstolo dos gentios expõe a perversidade envolvida na atitude carnal de alguns membros da igreja de Corinto, que queriam conferir glória aos homens, os quais não passam de criaturas e, no que diz respeito ao Evangelho, são apenas cooperadores. Os ministros do Evangelho, quando autênticos, isto é, quando são espirituais e não carnais, não aceitam competição entre si, como também não aceitam qualquer divisão na igreja com o intuito de promovê-los a uma posição elevada de liderança. Contudo, o coração humano é muito mais inclinado a fazer de certos homens seus ídolos, porque Paulo disse: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? 1 Coríntios 3,5. Tanto Apolo quanto Paulo haviam conquistado convertidos em Corinto, porém não era justo reputá-los como heróis. A própria fé é um dom de Deus. Por essa razão não pode servir de motivo para a glória humana. Assim, pois, a fé não fora produzida pelos discursos eloquentes de Apolo e nem pelos raciocínios profundos de Paulo. A fé é uma realidade espiritual, não sendo produto de palavras de sabedoria humana. Ninguém pode ufanar-se de ter servido de instrumento para o surgimento da fé no coração de outrem, porque o verdadeiro causador da fé é o Espírito Santo. Tanto Apolo como Paulo eram apenas servos. A palavra que Paulo usa, servos ou ministros, no grego, diakonoi. A palavra vem de diáconos e indica que Apolo e Paulo eram meramente servos, trabalhadores, que atuavam como cooperadores de Deus na construção de vidas para o reino de Deus. Ponto de número 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, de 1 ao 3. Antioquia da Síria ficava às margens do rio Orontes, cerca de 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era considerada a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Tinha uma população de mais ou menos 500 mil habitantes. Era a porta de acesso do mar Mediterrâneo às grandes estradas orientais. Não obstante a sua grandeza cultural e política, Antioquia era uma das cidades mais corrompidas e depravadas do mundo. O culto à deusa Astarote era tão indecente que Constantino teve que aboli-lo pela força.
Surpreendentemente, esta cidade foi um terreno receptível e fértil à semente do Evangelho. Multidões aceitaram o testemunho dos dispersos de Jerusalém que ali chegaram. Centenas aceitaram a Cristo. Foi lá que os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Atos 11, 26. Antioquia se tornou uma igreja predominantemente gentílica e num centro missionário. Dali sairiam as primeiras missões transculturais, que alcançariam o mundo então conhecido. Chamamos de missões o trabalho de evangelização que é feito além das fronteiras de nossa cidade, de nosso estado ou da nossa nação. A missão transcultural diz respeito especificamente à evangelização de povos de outras línguas, raças e culturas. Para se tornar um missionário ou missionária, o irmão ou a irmã deve ter um chamado específico do Senhor e se preparar para isto. Lucas, o médico amado, fez uma belíssima narrativa sobre o início do trabalho missionário de Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 13. Observe os destaques. Primeiro, Lucas descreve estes homens, estes líderes, como sendo líderes de elevada espiritualidade. Eles estavam entre os profetas e doutores da igreja primitiva. Segundo, eles se dedicavam à oração contínua e ao jejum. Terceiro, eles não decidiram nada até que o Espírito Santo ordenasse a separação de Barnabé e Saulo para o trabalho missionário. Quarto, novamente a Bíblia diz, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Finalmente, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A igreja não envia missionários, ela apenas despede-os. Quem envia é o Espírito Santo de Deus. O fracasso de muitos missionários é que eles não foram enviados por Deus, mas pelos homens. A primeira viagem missionária de Antioquia, os missionários seguiram para Seleucia, porto de Antioquia, distante cerca de 25 quilômetros. Navegando de Seleucia, porto de Antioquia, desembarcaram em Salamina, na ilha de Chipre, que ficava a uns 64 quilômetros da costa da Cilícia, terra natal de Barnabé, e ali começaram a pregar nas sinagogas dos judeus. Chegando a Pafos, a capital ocidental da ilha, encontraram certo elemento chamado Bar-Jesus, falso profeta, que pertencia à roda íntima de Sérgio Paulo, procônsul da província. Bar-Jesus era o guia espiritual de Sérgio Paulo e, temendo perder a sua posição junto ao procônsul, procurou fazer com que o procônsul se desviasse da mensagem que Paulo estava pregando. Mas Paulo, usado pelo Espírito Santo, desmascarou o feiticeiro Elimas e levou o procônsul a Jesus Cristo. De Chipre, os missionários atravessaram de navio para a Ásia Menor, local que marcaria o início da nova fase da expansão da igreja primitiva. Tendo chegado a Perge da Panfilha, cerca de 13 quilômetros do mar, Marcos decidiu abandonar a Barnabé e a Paulo, voltando para Jerusalém. Atos 13, 13. Assim, sem a companhia de Marcos, ambos se dirigiram para o interior, chegando a Antioquia da Psídia, colônia romana e capital da província da Galácia, e ali ficaram por algum tempo. Atos 13, 14 a 49. Nessa colônia, Paulo e Barnabé pregaram por vários sábados seguidos, tendo como resultado a decisão por Cristo de grande número de gentios. Daí só saíram, após sofrerem a oposição dos judeus incrédulos, a Bíblia diz, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 51 e 52. Saindo de Antioquia da Psídia, viajaram para Icônio, a 100 quilômetros a leste de Antioquia. Aí tiveram uma temporada abençoada com a salvação de muitos judeus e gentios. Atos 14, de 1 ao 6. Mas foram obrigados, novamente, a deixar a cidade sob intensa perseguição. Partiram para Listra, colônia romana, a 35 quilômetros a leste de Icônio, e Derbe, que ficava a 32 quilômetros de Listra.
Estas duas cidades da Licaônia pertenciam à província da Galácia. Depois de realizarem ali a obra do Senhor e fundarem outras igrejas, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, encorajando os discípulos, dizendo-lhes: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, Atos 14, 22, e consolidando as novas igrejas com a designação de presbíteros em cada uma delas, seguiram depois para o litoral e iam pregando o evangelho por onde passavam, até alcançarem a cidade portuária de Atália, onde embarcaram com destino a Antioquia da Síria. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Versos 25 e 26. Crê-se que entre a partida e a volta, esta primeira viagem missionária de Paulo deve ter durado quase 5 anos, dos anos 46 ao ano 50 da era cristã. A segunda viagem missionária de Paulo, anos 51 ao 53. Resolvida a questão dos judaizantes em Jerusalém, Paulo e Barnabé concordaram em fazer uma visita às igrejas estabelecidas durante a primeira viagem missionária que haviam feito. Porém, discordaram a respeito de Marcos. O intervalo aproximado entre a primeira e a segunda viagem missionária é de 3 anos. Durante esse tempo, Paulo e Barnabé ficaram pregando em Antioquia da Síria. Então Barnabé queria levar consigo a Marcos. Paulo, por sua vez, rejeitou a ideia, alegando que Marcos os havia deixado em meio à viagem anterior, voltando a Jerusalém. Tal contenda causou a separação entre Barnabé e Paulo. Assim, Barnabé, acompanhado de Marcos, foi novamente a Chipre, enquanto Paulo, levando Silas em sua companhia, saiu a percorrer a Ásia Menor, visitada durante a primeira viagem missionária, e entregando às igrejas cópias da decisão apostólica tomada na Assembleia de Jerusalém. Partindo de Antioquia, Paulo e Silas chegaram a Listra. Ali Paulo encontrou Timóteo, e tanto se agradou dele que o levou consigo. Timóteo veio a ser um dos mais fiéis amigos e companheiros de Paulo nos anos seguintes. Saindo de Listra, Paulo e Silas, e agora Timóteo, ao que parece, planejaram ir a Éfeso, porém Deus lhes impediu. Então se dirigiram para Bitínia, mas outra vez o Espírito Santo lhes impediu. Então se dirigiram a Troade. Essa cidade ficava perto da antiga Troia. Em Troade, Paulo teve a visão do varão que rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso 9. No versículo 10 do capítulo 16, o escritor, que é Lucas, deixa de usar o pronome ele e passa a usar o pronome nós, sugerindo que em Troade, Lucas se ajuntou a Paulo e seus companheiros. De Troade, eles seguiram para Filipos. A primeira pessoa convertida nessa cidade foi Lídia, uma negociante de púrpura, vinda de Tiatira. Possivelmente foi a organizadora da igreja nessa cidade. Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, uma das suas igrejas mais fiéis, a única, ao que parece, da qual recebeu ajuda pelos seus trabalhos. Aí ficou Lucas, o qual voltou a juntar-se a Paulo 6 anos depois. 5 anos mais tarde, Paulo escreveu sua carta à igreja de Filipos. Não podemos nos esquecer que foi ainda na cidade de Filipos que se deu a dramática conversão do carcereiro da cidade. Da cidade de Filipos seguiram para a maior cidade da Macedônia, Tessalônica. Tessalônica ficava a uns 160 quilômetros ao oeste de Filipos. Aí muita gente se converteu e seus inimigos os acusaram de transtornar o mundo, o que não foi um pequeno elogio à magnitude de sua obra. Partindo de Tessalônica, foram a Bereia, que ficava a cerca de 80 quilômetros a oeste daquela cidade. Em Bereia, Paulo teve um ministério bem aceito, pois os bereanos mostraram-se muito receptivos às verdades das Escrituras. De Bereia, Paulo seguiu para a grande cidade de Atenas, na Grécia. Aí Paulo teve a mais fria recepção de sua viagem.
Nesta cidade, Paulo pregou o conhecido sermão ao Deus desconhecido. Partindo de Atenas, Paulo seguiu para Corinto, cerca de 70 quilômetros de distância. Corinto era uma das principais cidades do Império Romano. Aí Paulo ficou 1 ano e 6 meses, durante os quais estabeleceu uma forte igreja. Retornando a Antioquia, visitou rapidamente a cidade de Éfeso, capítulo 18, na época com uma população de aproximadamente 225 mil habitantes. Era a metrópole da Ásia Menor. Era uma cidade que ficava à margem da estrada imperial que ia de Roma para o Oriente, e também era a sede do culto à deusa Diana. De Éfeso seguiu a Cesareia, e daí a Jerusalém e depois Antioquia novamente. De acordo com o texto de Atos 18, 23, não muito depois, Paulo fez outro percurso, passando pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ponto de número 3, características de um plantador de igrejas, motivado pelo chamado. O que motivava o apóstolo Paulo a sair plantando igrejas, organizando comunidades ao longo da bacia do Mediterrâneo, apesar da rejeição dos seus patrícios e das implacáveis perseguições que sofria? Sabemos com certeza que não era um espírito proselitista, ou amor ao lucro, ou a popularidade, ou a qualquer outra motivação vulgar. Essas motivações não teriam suportado as angústias do campo missionário por muito tempo. Portanto, Paulo estava motivado por suas convicções teológicas. Sua ação missionária era resultado de suas certezas, e elas eram de tal natureza que o impeliam a ir ao mundo inteiro para proclamar o Evangelho e plantar novas igrejas. Paulo escreveu: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. E ainda lemos: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, de 13 a 14. Experimentado no deserto da vida, as principais doutrinas que Paulo ensinava, ele as recebeu durante o tempo em que permaneceu no deserto da Arábia. Conforme ele mesmo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, verso 11 e 12. Provavelmente foi no deserto que Paulo começou a entender que o evangelho não era uma extensão do judaísmo, mas uma nova aliança, em tudo diferente do judaísmo. No deserto, Deus deu a Paulo a capacidade de discernir as grandes verdades do evangelho. Durante toda a sua vida, o apóstolo teria que responder às seguintes perguntas feitas pelos seus ouvintes em toda parte. Primeiro, se Jesus é o Messias, qual o lugar da lei de Moisés no plano da salvação? Segundo, se a salvação é pela graça, porque Deus outorgou os 10 mandamentos? Terceiro, se Jesus é o Messias, porque a nação de Israel o rejeitou? Quarto, qual o valor da circuncisão e das leis alimentares e do calendário judaico para os judeus que se tornavam cristãos? Estas perguntas e outras similares, Paulo tinha que resolvê-las. Todas estas questões durante o seu labor missionário. O que queremos dizer é que Paulo, o plantador de igrejas, era inevitavelmente Paulo, o mestre. Não podemos separar as duas coisas, especialmente numa época como a nossa. Vivemos num país cujo povo considera-se cristão, mas é ignorante das Escrituras. Segundo a pesquisa feita pela revista Veja, 98% dos brasileiros dizem acreditar em Deus. Porém, se formos perguntar-lhes quem é Deus, evidentemente teremos as respostas mais estranhas possíveis. Vivemos num ambiente de quase
total ignorância bíblica. Por esse motivo, e entre outros, não podemos apelar simplesmente às pessoas para que tomem uma decisão religiosa. Temos que levá-los a conhecer o sentido das Escrituras, porque Cristo de fato é o Salvador, o Messias. Temos que convencer as pessoas de que o caminho do Senhor Jesus Cristo não é um caminho, mas é o caminho. Não podemos sair plantando igrejas às pressas e ainda desejar que tenhamos resultados profundos e duradouros. Há todo um trabalho de ensino, de doutrinação, de preparação, que deve anteceder e depois deve preceder o trabalho do evangelismo. Temos que caminhar junto, evangelização e ensino para a plantação de igrejas fortes. A igreja segundo as Escrituras. Paulo não evangelizava de maneira aleatória, como muitos fazem, não. Ele primeiramente ia para as sinagogas, pregava na sinagoga da cidade onde ele estava, depois ele respondia a todas as indagações e perguntas dos líderes judaicos locais, expondo-lhes o evangelho de Cristo. A seguir, ele concentrava a sua atenção naqueles que eram tocados por Deus e se interessavam em conhecer mais a doutrina do Senhor. Naturalmente, a estas alturas começavam as perseguições. E para proteger os novos crentes que estavam surgindo, Paulo continuava o seu trabalho nos lares. Na sequência, Paulo organizava seus convertidos em comunidades ou igrejas locais. O seu objetivo era promover os meios pelos quais eles fossem edificados e instruídos nas Sagradas Escrituras. Os novos convertidos eram batizados, celebravam a ceia do Senhor e permaneciam cultuando a Deus. Não muito depois, Paulo vinha, elegia presbíteros, dentre eles a quem encarregava de proteger e ensinar o rebanho. Depois de algum tempo, Paulo voltava para supervisioná-los, quando não enviava suas cartas de instrução doutrinária. Aqui temos um ponto muito importante. O objetivo de Paulo não era apenas declarar ou anunciar o evangelho. Ele queria persuadir as pessoas, queria convencê-las, ganhá-las para Cristo e, após isto, organizá-las em igrejas, discipulá-las. Isso fazia parte de seu alvo maior, que era ver a igreja de Cristo edificada pela expansão e também pelo fortalecimento espiritual. Paulo nos ensina com isso que não podemos ficar satisfeitos apenas com uma mera proclamação. Temos que incentivar, temos que instar com os homens, temos que persuadi-los, forçá-los no bom sentido, a entrar no reino de Deus. Paulo também nos ensina que não devemos cair no erro do mero ativismo religioso. Movimentação nem sempre é prova de crescimento e de espiritualidade. É necessário incluir o ensino das Escrituras em todas as atividades da igreja. Paulo sabia que a sua comissão era edificar a igreja de Cristo pela fundação de comunidades locais através do ensino e da pregação da palavra. Ao mesmo tempo em que trabalhava com a palavra, ele deixava os resultados de seus labores nas mãos da providência divina. Afinal, Paulo disse, é Deus que dá o crescimento. Mas vamos para a conclusão desta lição. Eu penso que a lição mais importante que podemos aprender com Paulo, o plantador de igrejas, é que não podemos separar teologia de missões. É prioritário que as igrejas estudem e definam com clareza uma base missionária que brote das Escrituras, que esteja comprometida com as doutrinas bíblicas fundamentais da graça, da atualidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, da santificação bíblica e da esperança da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. A igreja não pode se deixar seduzir por propostas de crescimento fácil, que se baseiam mais nas experiências pessoais, místicas, do que no ensino das Escrituras. Podemos também aprender com o apóstolo Paulo que é através da palavra de Deus que o Senhor edifica a sua igreja e que uma ênfase redobrada deveria ser dada à preparação
de novos obreiros que manejem bem a palavra da verdade. O ponto principal é que devemos nos conscientizar de que os plantadores de igrejas de nossos dias precisam ter bom treinamento bíblico e teológico para que possam, desde o começo das novas igrejas, lançar fundamentos profundos que haverão de nortear as comunidades recém-fundadas. É necessário, portanto, dar atenção aos institutos bíblicos que formam os evangelistas, aos seminários que formam os pastores, de forma que preparemos pessoas capazes de ensinar o evangelho e de plantar igrejas sólidas em todo o mundo. Plantadores de igrejas precisam ser ao mesmo tempo pregadores e mestres, como Paulo. Que todos os plantadores de igrejas possam ter o devido testemunho ministerial para dizer de seu trabalho o mesmo que Paulo disse aos líderes da igreja de Éfeso. Ouçamos Atos 20, verso 18 a seguir. Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos 20, 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Este é o exemplo de um verdadeiro plantador de igreja. Caminha com o povo, serve de exemplo ao povo, ama o povo, ensina todo o conselho de Deus, é repleto de compaixão, lágrimas, jejuns e orações. Assim, de fato, uma igreja se estabelece. Assim, o exemplo de um homem de Deus fica como uma luz que vai inspirar outros cristãos a servirem o Senhor Jesus de todo o coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos a Deus. Querido Pai Celestial, te agradeço hoje, te louvo sempre pela vida de todos os meus irmãos, irmãs, líderes, pastores, pregadores, professores da escola dominical e todos os alunos que servem ao Senhor, que aprendem todos os dias na Tua casa. Senhor, que nesses dias nós possamos receber esta inspiração de Paulo, o plantador de igrejas, para que não venhamos apenas, Senhor, formar grupinhos inconstantes, inconsistentes, mas fundar verdadeiras igrejas, estabelecer, plantar verdadeiras comunidades que temem e tremem diante do Seu nome. Abençoe a Tua obra, abençoe o Teu povo, guarda todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, amados. Tenho novidades para você que deseja se preparar melhor para o ministério cristão, para você que tem pouco tempo disponível, para você que não pode pagar um curso de teologia regular. Participe do projeto Teologia na Net e estude conosco 20 matérias bíblicas. Você receberá os livros para abrir no celular, notebook, tablet ou computador e ainda contará com as aulas em vídeos através de meu canal no YouTube. Estude de acordo com seu próprio ritmo e aproveitamento. Na conclusão do curso, você receberá um lindo certificado com o devido histórico escolar. Bem-vindos para os estudos da Palavra de Deus. Aguardo vocês.